A paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde. Estamos fazendo uma live aqui para a EBD, Escola Bíblica Dominical. E é com muita alegria, com muito prazer que nós vamos trazer um pequeno estudo da palavra do Senhor Jesus nesse momento para todos vocês. Mas desde já eu queria abrir a palavra do Senhor Jesus no livro de Ezequiel, capítulo 13, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize-os que só profetizem o que vê, e o seu coração ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não veem. Nós temos lido até o verso 4, até o verso 3, mas nós vamos, no decorrer desse, falar mais um pouco sobre isso. Profetiza contra os falsos profetas. Nós queremos falar sobre falsos profetas nesta tarde. E quantas vezes nós temos encontrado falsos profetas na igreja ou em outros lugares, e somos testemunha de profecias que não vieram de Deus e que acabaram o casamento, e isso torna-se falsos profetas. E Deus aqui mandou Ezequiel profetizar contra essas profecias que não vêm de Deus, que não foi Deus que mandou falar. Então nós vamos caracterizar aqui dizendo que as características desses falsos profetas. Primeiro lugar é que o falso profeta, ele simplesmente é louco. Ele é louco porque a Bíblia Sagrada nos diz que não use o nome do Senhor teu Deus em vão. Se você ver no 3, nós vamos dar um pulinho para o 3, você vai ver que diz assim: assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos. É aqueles que profetiza, que fala no nome de Deus, e não é Deus que está falando, não foi Deus que mandou ele falar. E isso é um perigo muito grande, meus amados irmãos, que vocês vão ver lá na frente. Se vocês ver o capítulo, até pelo menos o versículo 10, vocês vão ver que o perigo é muito grande a pessoa profetizar em nome de Deus, sem Deus ter mandado você fazer entregar essa profecia. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer para vocês que a outra característica desse profeta é que ele segue o seu próprio espírito e não o Espírito de Deus, do Todo-Poderoso. No verso 2 está escrito: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê, o seu coração ouve a palavra do Senhor. Ele só profetiza o que ele vê. Se eu vejo, vamos dizer assim, um irmão em um certo lugar, aí eu chego na igreja, começo a profetizar, dizendo: eis que eu te vi em tal lugar. Eu estou vendo, eu vi a pessoa lá. Não foi Deus que mandou, não foi Deus que ordenou. E isso, mais uma vez, eu quero bater na tecla, dizendo que é um perigo muito grande. Temos que falar o que verdadeiramente Deus mandar. Aleluia. Custe o que custar. A Bíblia Sagrada diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse segundo ponto, eu quero dizer que a característica é essa. São os profetas que profetizam com seu próprio espírito.
Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, meus amados irmãos, eu gostaria de dizer que a característica de um falso profeta, ela é cega. Ela é cega. Vamos lá para o versículo que eu falei ainda agora, o versículo 3. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que eu falei no início, e que segue o seu próprio espírito e coisas que não vê. Aleluia. É cego. Para mim, para a igreja, nós cremos que é o profeta cego. E nós entendemos na palavra do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que o Senhor, ele revela. Ele revela, meus amados irmãos. Ele revelou lá no livro de Josué, capítulo 7, quando ele revelou a Josué, ao povo, que tinha um pecado ali escondido. E o povo de Israel estava perdendo aquela batalha. E quando eles foram perceber, um homem chamado Acã tinha desobedecido a palavra de Deus, quando Deus disse: olha, vocês vão entrar na terra, mas não pegue em nada. Deixa tudo lá. E Acã desobedeceu, pegou uma capa, pegou outros objetos e colocou, e escondeu, não sabendo ele que ali tinha profeta de Deus que não era cego. Aleluia. Deus revela ao profeta para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. E se a gente for para o Novo Testamento, a gente vê também quando Ananias e Safira vieram com a mesma conversa para o discípulo do Senhor Jesus, dizendo que vendeu sua propriedade por uma certa quantia, no entanto tinha vendido por outra. E o discípulo, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, por que não dizer assim, como ele é discípulo, mas por que não dizer assim, como profeta de Deus, Deus revelou a ele que aquilo era uma mentira. Por isso, amados irmãos, e conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Temos que andar na verdade, e a verdade se chama Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente tem que correr um pouquinho por conta do tempo. Eu gostaria de falar sobre o verso 4, que diz assim: que a característica de um falso profeta são como resposta no deserto. São como resposta no deserto. O 4 diz assim: os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. São como raposas no deserto. Aí eu lendo aqui este livro muito abençoado, esse comentário bíblico popular, aqui tem dizendo assim, olha, como raposa entre as ruínas, que aqui está dizendo ruínas, aí diz assim: os líderes religiosos estão sempre à procura de presas no meio da destruição para satisfazer suas próprias necessidades e desejos. Numa situação como essa, cabe aos pregadores se colocar entre as brechas para interceder e reparar o muro, conduzindo o povo ao arrependimento e à vida de santidade por meio da proclamação da palavra de Deus. Aleluia! A maior profecia está aqui, a palavra de Deus. Permita-me dizer que uma certa vez alguém chegou para mim e disse: presbítero, eu estou tão triste. E eu perguntei à irmã: por que a senhora está triste? Deus não falou comigo. E ela tinha saído de um culto. E eu disse: minha irmã, e o pastor falou sobre o quê? Não foi sobre a palavra? Aqui está a maior profecia para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Creio eu que os irmãos estão entendendo tudo que está acontecendo nessa tarde. Estamos nos referindo, falando sobre característica dos falsos profetas.
E em quinto lugar, eu gostaria de dizer para vocês que uma das características também de um falso profeta é que tem visões vaidosas e mentirosas, meus amados irmãos. E nós devemos ter muito, mas muito cuidado quanto a isso. Porque a Bíblia Sagrada diz que nós devemos examinar as escrituras, a profecia, não é? Para ver se vem de Deus. De uma coisa eu quero dizer a todos vocês que estão nos escutando através dessa live. De uma coisa eu quero falar. Se é de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Ou daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, não importa. Se a profecia vem de um santo homem de Deus, tenha certeza que ela se cumpre. Aqui está dizendo que a profecia de um falso profeta tem visões vaidosas e mentirosas. Se você for lá para o versículo 5, você vai ver que diz assim: não subistes as brechas, nem repartes a fenda da casa de Israel, para estendes na peleja no dia do Senhor. As brechas precisamos fechar, precisamos ter a certeza que ali é Deus que está falando, aleluia. Precisamos ter a certeza que é o Senhor que está nos falando. Porque, como falei no início, sem querer ser repetitivo, nós, há muito tempo atrás, a gente via muitas coisas de profecias que acabavam casamento, que chegava, que era como se fosse panela voando assim, saindo de um lado para o outro. E isso não é bom. Você quer ser uma mulher de Deus, você quer ser uma serva do Senhor, um servo de Deus, tenha certeza de uma coisa: a maior profecia é a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria também de dizer para você que no verso 6 está escrito assim: venha a vaidade e a adivinhação mentirosas, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou. Quero deixar o versículo até aqui. Quando alguém chega, o profeta diz, olha, o Senhor disse. Mais um versículo, se você der continuidade à parte B, você vai ver que o versículo diz assim, que o profeta diz, olha, Deus mandou te dizer, quando Deus não mandou. E mais uma vez eu falo, sem querer ser repetitivo, isto é um perigo. É lá em cima, usar o nome de Deus em vão. É como se eu chegasse agora para o meu diácono Saulo, que está aqui comigo, e eu dissesse assim, olha, Everton, diácono Everton, Saulo disse a mim que vai te dar a moto de presente. Poxa vida, Saulo não me falou isso. Quer dizer, eu estou usando o nome, e isso não pode. Se isso não pode entre nós, imagine contra Deus, o Todo-Poderoso, o grande de Israel. Deus, ele é verdade. Deus, ele é justiça. Deus, ele é amor. Então, muito cuidado. A minha palavra como servo do Senhor é essa. Tenha cuidado no que você vai falar. Se é de Deus, fale, porque Deus, ele se responsabiliza. Fale mesmo. Pode falar mesmo. Se for de Deus, você não omita, não. Você fale. Agora, se você sabe que não é, porque você sabe que não é de Deus, por favor, em nome de Jesus, tenha muito cuidado, porque Deus, ele conhece o profundo do nosso coração. A minha querida esposa, ela me conhece por fora, mas Deus, ele conhece a minha mente, ele conhece o meu coração, ele conhece os nossos pensamentos. Ele está presente. Nós amamos esse Deus por conta disso, irmãos. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 10 anos. Se ele não voltar daqui até lá,
Ele conhece. Por isso, muito cuidado quando for profetizar. Profetize em nome do Todo-Poderoso. Glória a Deus, meus amados irmãos. E, por último, eu gostaria de dizer para vocês que uma outra característica de um falso profeta é que serão excluídos do rol do povo de Deus. Isso é muito sério, irmãos. E encontra-se no versículo 9. No versículo 9, deixa eu ler aqui. E a minha mão será contra os profetas que vêm vaidade e que adivinham mentiras. Na congregação do meu povo não estarão nem nos registros da casa de Israel, se escreverão, nem estarão na terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor Jeová. Quer dizer, nós entendemos aqui que o falso profeta, aquele que fala contrário à palavra do Senhor, mesmo querendo fazer o bem, mas não foi Deus que mandou, ele está sujeito a ficar de fora. É a Bíblia que está dizendo. Então nós temos mais que realmente profetizar. Presbítero, o senhor é contra a profecia? Pelo jeito que o senhor está falando, o senhor é contra. Não, de jeito nenhum. Sou pentecostal. Nasci numa igreja pentecostal. Em nome do Senhor Jesus, não pense dessa maneira. Mas nós aprendemos, com o passar do tempo, que nós devemos ver se verdadeiramente a profecia vem do Senhor. Meus amados irmãos, concluindo essa palavra, eu gostaria de dizer para vocês que no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, o Senhor Jesus nos adverte, dizendo assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, o próprio Jesus, ele já estava muito preocupado com isso. Eu queria dizer a vocês que estou muito feliz porque o Senhor me deu a oportunidade de trazer essa palavra, e dizendo a vocês que breve nós estaremos aí com as portas abertas nos domingos às 9h30 da manhã com a Escola Bíblica Dominical, a EBD, o primeiro seminário que houve na face da terra, e com muita alegria, meus amados irmãos, nós, esse que vos fala, o nosso querido diácono Saulo, também superintendente, e todos vocês, toda a igreja, vamos fazer uma grande escola bíblica para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu conto com todos vocês, com todo o povo de Deus, em nome do Senhor Jesus.